Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre potência e rendimento. Vamos definir aí essas duas grandezas físicas novas que estão ali associadas ao trabalho que nós já definimos nas aulas anteriores, beleza? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Vamos começar então definindo o que é potência. Bem, pessoal, fisicamente falando, a potência ela é uma grandeza escalar que vai medir a rapidez com que um determinado trabalho é realizado, tá? Ou podemos falar da mesma forma que a rapidez com que a energia se transforma, tá? Então nós vamos começar definindo o que é a potência, né? Vamos utilizar POT para falar da potência. E como eu falei para vocês, a potência vai relacionar o trabalho, tá? O trabalho que uma determinada força realiza e o tempo de realização deste trabalho, beleza? Então isso aí vai definir a potência de uma máquina, por exemplo, a potência de um carro, tá certo? Então potência é isso, é a relação do trabalho por tempo, beleza? Então esta é a equação que nós vamos utilizar quando precisar calcular aí a potência de um determinado equipamento. Bem, fatos importantes com relação à potência é lembrar que a potência é uma grandeza escalar, tá? Então, grandeza escalar é aquela que não precisa definir direção e sentido, tá? Só vou calcular este módulo, beleza? Então, potência é isso, trabalho por tempo. Nesse caso aqui, nós vamos estar tratando de uma potência média, certinho? Outra coisa que nós precisamos saber com relação à potência é a sua unidade de medida. A unidade de medida da potência no sistema internacional, né? Então nós vamos ter aqui, ó, a potência vai relacionar o trabalho, que é medido em joule, com o tempo, que é medido em segundos. Essa relação joule por segundo, nós vamos chamar isso aqui, utilizando a letra W para representar, vamos chamar de watts. Tá? Então, a unidade de medida para a potência, isso aqui no sistema internacional, tá? No SI, a potência é medida em watts, tá certo? Bem, existem outras unidades que aparecem aí. Essas unidades vai depender do tipo, do contexto da máquina que eu estou trabalhando, beleza? Então você tem aí uma unidade chamada de cavalo vapor, tá? Nós vamos representar aqui CV. Um cavalo vapor equivale a 735 watts. Outra unidade que pode aparecer é o kilowatts. Que a gente representa por kW, equivale aí a 1000 watts. Você tem também outra medida que é a do horsepower, HP, que é 746
watts, tá? Isso aqui é uma aproximação que eu estou usando. Dependendo do contexto do problema, você pode ter aí, com mais algarismos significativos, essa conversão dessas outras unidades de medida para o sistema internacional. Beleza? Bem, pessoal, existe outra forma de você determinar a potência, tá? Se nós pegarmos a definição do trabalho, né? Lembrando, o que é o trabalho? O trabalho de uma força qualquer é a força vezes o deslocamento D, né? Esse deslocamento eu posso chamar aqui simplesmente de ΔS, eu vou colocar convenientemente ΔS para que vocês observem o que nós podemos fazer quando pegar este resultado aqui do trabalho e substituir na equação da potência, beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Eu tenho, então, a potência, é o trabalho, né? Então, nós vamos ter aqui força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Nessa nossa situação, nós vamos levar em consideração que a força é constante no tempo, tá? Se a força não depende do tempo, essa relação ΔS sobre ΔT, uma relação conhecida para a gente, vai nos permitir calcular a velocidade média, não é isso? Então, nós podemos definir uma potência média pela relação entre a força e a velocidade média, tá? Então, aqui é outra forma que nós podemos calcular a potência de uma máquina qualquer, beleza? Nós também podemos falar da potência graficamente, tá? Podemos falar da potência graficamente. Vamos imaginar uma situação onde nós temos um gráfico de potência por tempo, tá? Potência por tempo. Vou pegar uma máquina cuja a potência é constante, tá? A potência é constante. Então, nós vamos ter aqui dois tempos marcando no nosso gráfico, para que a gente tenha um intervalo de tempo ΔT aqui. E a potência. Aqui os nossos pontos. Vamos ligá-los e obter este gráfico. A área deste gráfico traz uma informação importante para a gente. A área do gráfico ela é numericamente igual ao trabalho. Então, se você calcular a área do gráfico potência por tempo, você vai obter o trabalho. A área desse gráfico é um retângulo, né? Então, é base vezes altura. O que você vai fazer aqui, então, seria multiplicar a potência por T2 menos T1. Isso aqui vai dar para a gente o ΔT. Não é isso? Então, você pode, a partir de um gráfico de potência por tempo, determinar o trabalho. Beleza? Então, você tem aí duas formas para realizar o cálculo da potência. Beleza? Vamos falar agora do rendimento. Esse rendimento, nós vamos usar a letra grega eta para representar o rendimento, certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, vou colocar um retângulo para representar uma máquina, beleza? Então, eu tenho aqui uma máquina. Essa máquina, para que ela funcione, ela tem que receber energia, né? Então, eu tenho ali uma potência recebida, certo? Aqui, ó, vamos representar essa seta aqui, a potência que a máquina recebe, que seria a
potência, que nós vamos chamar aqui de total. Beleza? Então, a potência total. O símbolo nós vamos usar P, índicezinho T, é a potência total. Essa máquina recebe esta potência, né? Parte desta potência, dessa energia recebida pela máquina, vai ser dissipada, tá? Então, eu vou ter aqui energia sendo perdida, tá certo? Então, recebe energia, a máquina realiza trabalho, que vai ser uma energia útil, né? Então, você tem uma potência útil também. E parte é perdida, que é a potência dissipada. Nós vamos representar aqui P índice D. E você tem a potência útil, tá? Que é aquela que efetivamente faz com que minha máquina funcione. Nós vamos representar aqui potência P, tá? P, U, que é a potência útil. Tá certo? Então, para que a gente consiga determinar o rendimento de uma máquina, tá? Então, nós vamos qualificar essa máquina de acordo com o seu rendimento, com a sua eficiência, o quanto ela pode aproveitar a energia que ela recebe, fazendo a relação entre a potência utilizada e a potência total, tá certo? Então, olha só, por um princípio de conservação de energia, bem simples, nós podemos iniciar aqui dizendo que a potência total, ela é dada pela potência utilizada efetivamente para realizar trabalho pela minha máquina, mais a potência perdida pelo meu sistema, beleza? Então, potência total é potência útil mais potência dissipada. E o rendimento vai ser a razão entre aquilo que a minha máquina consegue fazer com relação à energia que ela ganha, ou seja, potência útil dividido pela potência total. Então, assim, nós vamos definir o rendimento desta máquina. Primeiras observações que nós temos que ter aqui. Estou dividindo potência por potência. Então, o rendimento, ele é uma grandeza que nós chamamos de adimensional. Uma grandeza adimensional é aquela grandeza que não tem unidade de medida, porque nós estamos fazendo a relação entre duas grandezas, na razão entre duas grandezas que têm a mesma unidade. Outra coisa importante, tá? Para respeitar aí os princípios físicos básicos, é que o rendimento da minha máquina ele vai ser expresso em porcentagem, tá? E esse rendimento só pode ser um valor entre 0 e menor que 1, tá? Ou seja, aqui você tem 0%, nós vamos trabalhar em percentual, e isso aqui tem que ser menor que 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma máquina transforma efetivamente a energia que ela recebe em trabalho, ou seja, uma máquina não tem rendimento de 100%, beleza? Isso é muito importante, isso aí é um dos estudos lá da termodinâmica. Quando a gente for estudar termodinâmica, a gente vai ver aí que existem as leis da termodinâmica que mostram pra gente que uma máquina não aproveita totalmente a energia que ela recebe para convertê-la em trabalho, beleza? Então, o rendimento nada mais é do que a relação, a razão entre a potência que a máquina utiliza para funcionar com relação à potência que ela recebe, beleza? Então, pessoal, era isso aí para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.